pessoas que assistem aqui o meu canal. O vídeo de hoje é sobre razão e emoção. Você aí, você sabe como equilibrar a sua razão e a sua emoção? Você sabia que para a sua vida estar em equilíbrio, você primeiro precisa equilibrar a sua razão e a sua emoção? Você quer saber qual é a importância da razão e a emoção na sua vida? Ótimo! Assista esse vídeo até o final e você vai saber disso e muito, muito, muito mais. Vamos lá? Mas afinal, o que é emoção, o que é razão? O que é que tem a ver com a sua vida, né? Esses dois estados. Existem pessoas que são movidas mais pela razão e existem pessoas que são movidas mais pela emoção. Mas para você ter uma vida equilibrada, é preciso que você também aprenda a equilibrar essas duas coisas. O que é emoção? Emoção é um estado afetivo intenso de curta duração. É intenso e é de curta duração. Pelo simples fato de ser de curta duração, não significa que não é importante. É importante por quê? Porque, olha só, mesmo sendo de curta duração, é uma reação moral psíquica e física, ou seja, ele mexe com todo o seu organismo, com todo o seu ser, na verdade. E surge através de associação, pode ser uma associação com algum fato, alguma notícia, alguma coisa, algum evento que acontece ali naquele momento aí, mexe com a sua emoção. E o que acontece é que quando você associa uma coisa que aconteceu com você no seu passado com um evento que está acontecendo agora, né? Pode ser uma notícia que você acabou de ver na TV, então você faz uma associação. O que acontece com o seu organismo, com o seu corpo? Ele reage. Aí vai ter uma alteração respiratória e circulares. Então o seu corpo vai reagir e aí o seu emocional fica abalado. Mas e a razão? O que é a razão? A razão é a relação existente entre dois valores. É a faculdade de conhecimento intelectual própria do ser humano, ou seja, toda pessoa tem a sua capacidade de conhecimento. E é também um entendimento oposto à emoção, ou seja, a razão está num extremo e a emoção está em outro extremo. E como age seu organismo quando você está movido pela razão? Você fica uma pessoa assim, mais calculista, você calcula, você reúne, você mede, você fala ordenadamente e com clareza. Então você fica uma pessoa assim mais clara, mais objetiva. E acontece que na tradição de pensamento ocidental, a emoção ela expõe frontalmente a razão. E segundo essa tradição, a emoção ela cega a pessoa, né? E essa pessoa ela fica impedida de pensar com clareza. Ou seja, é por isso que a razão e a emoção estão em dois extremos diferentes. Porque quando a emoção entra em ação, a razão ela sai de circulação. Você não tem mais esse controle, né? Então, o seu emocional está abalado, pronto, a sua razão deixa de existir. E isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que a emoção, a minha emoção, a sua emoção, a emoção de todas as pessoas tem um efeito paralisante, ou seja, ela paralisa o seu pensamento, a sua ação, né? E aí você fica movido pela emoção. E quando ela é muito intensa, você fica sem saber nem o que dizer, nem o que fazer, você fica perdido. Então, nesse momento, você não consegue ver clareza na situação concreta e não consegue também entender as palavras. Então, nesse momento, sua mente ela vai ficar totalmente impotente. Você vai se sentir como se fosse a pessoa mais burra do mundo. Já aconteceu isso com todo mundo, né? Todas as pessoas já teve seu momento de burrice. Tipo, meu Deus, eu não consegui pensar em nada no momento. Não vem nada na sua mente. Por quê? Porque nesse momento, o seu emocional estava abalado. Então, realmente, isso acontece com todas as pessoas, né? Isso é perfeitamente normal. Ainda bem que acontece com todas as pessoas, né? Porque se acontecesse só comigo, aí sim eu ia ter um problema sério. Mas não, todas as pessoas passam por isso. E o que isso significa? Significa que a emoção e a vida afetiva em geral, ela se torna inferior à razão. Inferior? Inferior por quê? Se torna inferior porque distancia a pessoa da verdade e da conduta correta. Simples assim. Além disso, corresponde a uma dimensão inferior da pessoa. Isso seria como se fosse um fragmento animalesco de uma pessoa irreal dentro de uma pessoa empoderada. E aí você deve estar se perguntando, poxa, então quer dizer que a minha emoção ela me destrói, né? Porque ela tira todo o meu poder, me deixa burra, me deixa fragilizada.
Para que serve então essa emoção, né? Vamos ver agora para que serve essa emoção. O que acontece é que você só consegue ter contato com a realidade através da sua emoção. E nesse sentido você consegue adquirir um certo tipo de compreensão afetiva, se tornando uma pessoa mais compreensiva e se colocando no lugar do outro. Isso é importante, não é importante? Ou seja, você não precisa ser inteligente para se colocar no lugar do outro, para entender o outro, para ver o lado do outro. Você simplesmente precisa ter o seu lado emocional. Então, quando você sente o seu lado emocional bater, isso significa que você pensa mais no outro. E as pessoas, para conviver com os outros em sociedade, ela precisa ter um certo tipo de emoção. Porque, olha só, uma pessoa que não tem nenhum tipo de emoção e só tem muita inteligência, e ela é feita somente de razão, ela não está pronta para viver numa sociedade. E, infelizmente, graças a Deus, né? Infelizmente não, graças a Deus, a gente precisa do outro para viver. Então, para a gente viver no meio de outras pessoas, a gente precisa ter um certo tipo de emoção e não podemos ser somente a razão. Por isso, é preciso que tenha esse equilíbrio entre a razão e a emoção, para que você tenha uma vida saudável na sociedade, no meio que você vive, não é isso mesmo? E é importante também lembrar que certas dimensões da vida só são acessíveis pela lente da emoção. Pois, como diz o filósofo Pascoal, há razões que a própria razão desconhece. E a grande questão é que para você se dar bem na vida, você precisa ter o equilíbrio entre a razão e a emoção, porque as duas são importantíssimas na tomada de decisão. Ou seja, você precisa ser racional para tomar suas decisões, mas também você precisa avaliar as consequências de suas ações. Preciso, não precisa avaliar? É preciso ponderar os pontos negativos e os pontos positivos. Isso, para que você tome uma decisão mais assertiva, para que você entenda melhor como está acontecendo as coisas na sua vida. E para você entender, você precisa ter o quê? Um equilíbrio entre a razão e a emoção, ou seja, a emoção não pode ser 100% e a razão também não pode ser 100%. Ela tem que ter um equilíbrio entre as duas. Eu vou te explicar melhor para que você entenda por que tem que ter essa diferença. Vamos imaginar que a emoção é um cavalo e ele puxa uma carroça, que é a razão. Nesse caso, a carroça, quando está leve demais, né, e o cavalo está mais potente, o que acontece? Ele perde o equilíbrio, perde o equilíbrio. E se a carroça estiver pesada demais, que é a razão, né, muita razão, então o cavalo não vai ter força para puxar essa carroça, né? Vai ficar empacado. Então, o que acontece? É preciso, para que essa carroça com esse cavalo ande normalmente, tem um equilíbrio, essa carroça tem que estar meio a meio, né? Nem muito pesada, nem muito leve. Então, você não pode ter nem muito razão, né? E nem muita emoção. Você tem que ter um equilíbrio. E é com esse equilíbrio que você vai conseguir alcançar os seus objetivos. E aí você se pergunta, como é que eu faço para aprender a equilibrar minha emoção e minha razão? Como é que eu faço isso? Treino e conhecimento. Você conhece e treina. Conhece e treina. Busca conhecimento e treina. Vou te dar um exemplo também. Vamos imaginar que você sabe como equilibrar pratos. Você sabe como que equilibra pratos, não sabe? Mas você sabe equilibrar pratos? Para você saber como equilibrar pratos, você precisa de quê? Treino. Então você sabe, você tem o conhecimento. E aí para você fazer, você precisa treinar. Treina, até que você fica bom em equilibrar pratos. E tudo na sua vida vai ser assim. O que você vai fazer é exatamente isso, é treinamento. Por exemplo, já aconteceu de você ir falar em público, ou ir apresentar algum trabalho de faculdade, ou ir falar com alguém que você não conhece muito bem, e de repente você se emociona, seu organismo começa a sentir umas coisas estranhas, e aí você transpira, e aí você fica gelado, e o seu coração acelera. Já aconteceu isso com você? Isso é porque o seu emocional entrou em ação. Por que isso aconteceu? Porque você não estava treinado, você não tinha certeza do que ia acontecer. Você estava indo na incerteza, você não treinou antes. Então, quando você tem a certeza, você treinou e você sabe, você é confiante. Então, você está ali
com o conhecimento, que é a razão. Então, a sua emoção, ela pode até te ajudar a ter um certo controle, porque você sabe o que você vai fazer. Então, você não vai ter nenhum problema. Então, você precisa fazer basicamente isso. É você treinar mais. Se você pensar que você vai fazer alguma coisa e o seu emocional se abalar, é porque você ainda não está pronto. Isso significa que você precisa treinar mais, você precisa se sentir mais seguro em relação a isso. Então você treina, 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 até fica bom. Quando você for apresentar, você não vai ter dificuldade nenhuma, porque você vai ter o equilíbrio ali entre a sua razão e a sua emoção. Se você vai apresentar um trabalho de faculdade e você não tem segurança, isso significa que o seu emocional vai te atrapalhar ali naquele momento. Significa que você precisa treinar mais um pouco e se sentir seguro. A partir do momento que você se sentir seguro, você vai estar pronto para fazer qualquer coisa que você quiser. E o seu emocional vai até te ajudar a fazer qualquer coisa, desde que você treinou antes e você sabe o que você vai fazer. Tudo bem? E para você que assistiu esse vídeo até o final, que você gostou, agora é hora do like, não é mesmo? Vamos lá! Outra, para você que ainda não se inscreveu no meu canal, é hora de você se inscrever agora. Porque se você não se inscrever, vai ficar sem saber muita coisa. Tem muita coisa boa aqui nesse canal. Vamos lá! Ativa também as notificações